Vitória Fluminense. Fluminense venceu mais um jogo no Brasileirão. Estamos aí em quarto lugar, graças a Deus conseguimos vencer. Um jogo difícil, né? O Cruzeiro jogou bem, né? Marcou bem, não fez aquela partida ofensivamente bem, mas foi um time que incomodou bastante na questão da defesa. Já se inscreve aqui no canal, deixe seu like, compartilhe aí para todos os tricolores que você conhecer, compartilhe aí com seus familiares. Para ajudar aqui o canal, se inscreve, ativa o sininho para você não perder as notificações dos próximos vídeos. Comenta aqui o que você achou da vitória do Flusão nessa quarta-feira à noite. E na próxima quarta é dia de Libertadores, hein? É noite de Libertadores, na verdade. Então já se inscreve aí para ajudar o canal, beleza? Bom, começando pela escalação, né? O Fernando Diniz optou aí por uma escalação com o Lima de meio campista, né? Talvez ali um criador, né, do time no lugar do Ganso. Mas eu confesso que, ou no lugar do Ganso ou no lugar do Arias, né? Mas eu confesso que não gostei da atuação do Lima. Tipo assim, achei que foi um bom jogo dele, ele não foi mal no jogo. Mas não foi aquele destaque do time, né? No qual a gente queria que fosse. Né? Ele não foi aquele cara que criou bastante jogadas, né? E uma coisa que me irrita muito, cara, nele e no Martinelli, que irrita demais. Eles são muito lentos para tocar, eles são muito lentos para dar aquele passe rápido, sabe? Papum, 1, 2. Eu acho que eles erram muito nesse sentido. O Martinelli, então, quando entrou, cara, ele tava errando uns passes ali que tava dando uma raiva, pô, e tava demorando muito para tocar, cara. O Lima também prendia muito a bola, né, sem necessidade. Eu acho que nesse jogo, especificamente, era pro Léo Fernandes estar de titular. Mas claro, né, que deu tudo certo, a gente saiu com a vitória, mas só que eu queria que o Léo Fernandes tivesse titular pra gente ver mais um pouco dele, ele ganhar mais ritmo, né? Ele não jogou contra o Fortaleza, não jogou contra o Vasco, então ele estava aí um tempinho, né, sem jogar. Claro, ele também se sentiu aí, na semana do jogo do Vasco, ele sentiu uma pancada aí na perna e ficou como dúvida, né? Mas ele precisava jogar, cara. Ele precisa jogar para ganhar mais ritmo e também se entrosar mais com o elenco. A gente vê aí que ele é muito junto com o Marcelo, né? É até legal, né? Porque o Marcelo fala espanhol, né? Tem esse jeito de falar espanhol, então é bom para entrosar com ele, né? Com o Léo Fernandes. Sem dúvidas foi um golaço que ele fez, né? Um golaço absurdo do Léo Fernandes, absurdo. Eu achei que tinha sido no ângulo, mas depois quando eu vi o replay lá, não tinha sido não. Na verdade, quando eu tava assistindo lá eu fui no jogo, né? Eu tava assistindo lá na Oeste, parecia que foi tipo meia altura ali, né? A bola parece que foi na meia altura. Mas depois que eu vi no replay, pareceu que foi no ângulo. Depois que eu vi o outro replay, foi alto, só que não foi no ângulo. Foi tipo quase no travessão ali, no limite do travessão. Mas foi um golaço, cara. Impossível do goleiro pegar. A bola fez uma curva assim, ó. Pô, muito, muito sinistro. Não tinha como o Rafael Cabral pegar, não. Não tinha como. E o Fluminense jogou bem, né? Fez uma partida segura. A gente não teve basicamente nenhum susto, né? Nenhum lance que a gente falasse assim, caraca, quase gol do Cruzeiro. Né? Acho que a gente fez uma partida sólida, né? Defensivamente falando. Esperava um pouco mais do ataque do Fluminense. Achei que o Fluminense seria mais superior ao Cruzeiro, tipo, no decorrer da partida, né? Ofensivamente, fazendo gols. Teve bola no travessão do Germancano, se eu não me engano, no primeiro tempo. Ele fez um chute ali de esquerda, a bola bateu no travessão, ia ser um golaço. Mas só que faltou um pouco mais, né? De finalizações do Fluminense no modo geral. Nesse jogo a gente teve 12 finalizações e apenas 4 finalizações no gol. Eu achei que o Fluminense conseguiria matar o jogo logo no primeiro tempo, né? Até porque, convenhamos que a equipe do Cruzeiro é um pouco inferior, né, à equipe do Fluminense. Sem dúvidas é um ótimo time do Cruzeiro, mas são equipes diferentes, né? O Fluminense está com um elenco melhor do que o Cruzeiro e eu achei que com isso influenciaria bastante. Mas o Cruzeiro conseguiu se comportar bem no jogo, eles estavam defendendo bastante, estavam muito bem defensivamente. O goleiro do Cruzeiro estava bem também, defendendo bem. O Fluminense também não teve um lance também de muito perigo,
que eu me lembro foi só aquele lance da bola no travessão. Teve uns outros chutes lá, alguns chutes que passaram perto. Mas fora isso, não teve nenhum lance capital, sem ser esse lance da falta, né, que foi um golaço aí do Léo Fernandes. Mas acho que faltou isso, né? O segundo tempo do Germancano, por exemplo, ele é centroavante, obviamente, mas ele estava jogando como meia. Não sei se muita gente não reparou, não sei se alguém reparou, mas eu estava reparando que estava jogando como se fosse um meia ali, um segundo atacante, um meia de criação ali, porque volante, porque eu estava vendo ele na zaga, eu estava vendo ele no círculo do meio campo ali, o John Kennedy espetado lá na frente e o Germancano de meia, simplesmente. E vou te ser sincero, isso me incomoda um pouco, cara. Eu quero ver o Germancano no ataque, fazendo gols. Eu não quero ver ele de meio campo, cara. Eu não quero. Eu acho isso um pouco angustiante, na minha opinião. Mas, cara, faz parte, né? Bom que a gente saiu com a vitória. Jogando em casa também, é um ponto aí também que é muito forte nosso. A gente é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. A gente é o clube com mais vitórias no Campeonato Brasileiro, jogando em casa. Já fora de casa, né, a gente é péssimo, né? A gente fez aí 8 pontos em 11 partidas. São péssimos números, a gente perdeu muitos jogos, empatou muitos outros. Deixamos de vencer muitas partidas importantes em momentos que a gente estava melhor e a gente acabou cedendo aí um ponto ou até a vitória para o adversário. E isso influencia lá na frente, influencia hoje, influencia amanhã. Então, cara, a gente tem que focar também em vencer partidas fora de casa. Eu simplesmente não consigo entender como que o Fluminense consegue jogar perfeitamente em casa, mas fora de casa o time às vezes até joga bem, mas perde. Tipo, por lances idiotas, por lances bobos. O jogo contra o Vasco foi isso. A gente perdeu para nós mesmos. Perdemos aí lances capitais de jogo, né, para vencer a partida. E isso não pode acontecer jogando fora de casa. Imagina jogando fora de casa contra o Internacional na Libertadores também. Também influencia. Claro que na Libertadores a gente está bem, né? De certa forma, fora de casa. A gente empatou contra o Argentino Júnior, venceu o Olímpia fora de casa e agora tem a chance de vencer o Internacional fora de casa. Então, de certa forma, a gente está bem na Libertadores, né? Fora de casa. Mas temos que focar no Brasileirão também. As substituições que mudaram o jogo, sem dúvidas, foi a de Marcelo e a do Léo Fernandes. Léo Fernandes e Marcelo entraram aí no segundo tempo. A galera aí também explodiu de alegria, o pessoal aplaudiu bastante, né, comemorou bastante a entrada deles. E sem dúvidas eles entraram e mudaram o jogo, a perspectiva de jogo. O Marcelo entrou de meio campo, jogando muita bola, né? E dá pra gente imaginar aí o Marcelo jogando de meia nessa temporada, quem sabe aí, quando a gente não tiver o Ganso, quando a gente não tiver o Arias, igual foi nessa partida contra o Cruzeiro. A gente não tinha o Ganso nem o Arias, então o Marcelo aí puxou a responsabilidade no meio campo e jogou muito bem. Assim como foi no jogo contra o Vasco, quando a gente perdeu o Arias e também não tinha o Ganso. Ele jogou de meia, de ponta ali, tava jogando muito, fez o gol ainda do Fluminense, que empatou o jogo. Então foi um cara ali que, sem dúvida, assim, é um cara aí que tem tudo para dar certo no meio campo. Na lateral esquerda, eu acho que na lateral esquerda a gente perde um pouco da velocidade, né? Já que o Marcelo não tem tanta velocidade assim, né, para jogar de lateral esquerdo. Já o Diogo Barbosa é mais rápido que ele hoje. Então a gente perde essa velocidade na lateral esquerda. Eu acho que o Marcelo de meio campo, em determinados momentos, seria muito bom pra gente. Em determinados momentos. Eu sou mais fã dele na lateral esquerda do que de meio campo. Sei lá, eu me acostumei. Eu acho que eu sou um pouco orgulhoso nesse sentido. Mas não acharia ruim colocar ele de meio campo não, tá? Acho que ele está sendo muito produtivo no meio campo. Entrou ali, deu ótimos passes. O Fluminense perdeu muitas chances de criação de jogadas, né? Criação de gols ali. De chegar ali no último passe, né? Na última finalização. A gente perdeu muitas chances desse jeito. E que não pode acontecer em jogos como Libertadores. Aconteceu hoje, né? Um treino, vamos dizer assim. Um treino para Libertadores.
mas não pode acontecer no jogo de quarta-feira que vem. E como ficou a tabela do Brasileirão até o momento, o Palmeiras ainda vai enfrentar o Grêmio, né? Vai enfrentar o Grêmio lá na casa do Grêmio. E o Bragantino venceu o América. Pois é, se a gente tivesse vencido o Vasco, a gente estaria em terceiro lugar. Mas como o Fluminense não quis vencer o Vasco, a gente está aí em quarto lugar. Cara, os 3 pontos que a gente poderia ter ganhado no jogo contra o Vasco deixaria a gente tranquilamente aí em terceiro lugar, próximo até do Palmeiras, né? O Palmeiras tem 44 pontos, a gente estaria aí com uns 43 pontos. Não, a gente estaria com 44 pontos, para você ter uma ideia. A gente estaria com o mesmo número de pontos que o Palmeiras está, cara. Deixaria aí top, deixaria a gente, nossa, muito bem no campeonato. Mas não foi isso que aconteceu, a gente perdeu e aí estamos agora em terceiro lugar com 41 pontos. O Grêmio vem em quinto lugar com 40 pontos, como eu falei, o Grêmio vai enfrentar o Palmeiras. Se o Grêmio empatar, ele deve passar o Fluminense e ficar aí em quarto lugar. Temos que torcer, infelizmente, para o Palmeiras vencer essa partida, né? Não queríamos, eu principalmente não quero que o Palmeiras vença, porque eles teriam uma vantagem larga contra a gente, mas eu prefiro que o Palmeiras vença do que o Grêmio vença. Então, nesse caso, eu vou torcer para o Palmeiras. O Flamengo empatou com o Goiás, glória a Deus, né? Eu achei até que o Goiás ia ganhar o jogo, nem assisti o jogo. Está em sexto lugar o Flamengo, caiu para sexto com 40 pontos. Mesmo número de pontos que o Grêmio. Já o Fortaleza vem em sétimo. Fortaleza que venceu o São Paulo, finalista da Copa do Brasil e campeão da Copa do Brasil. Venceu o São Paulo lá no Morumbi, tá bom? E o Fortaleza vem de uma sequência muito boa, né? 4 vitórias e 1 derrota. 38 pontos para o Fortaleza, sétimo colocado. Então, cara, é isso. A gente tem que vencer agora contra o Cuiabá. Cara, o Fluminense só precisa vencer. O Fluminense precisa de uma sequência de vitórias. É o que falta pra gente. A gente tem aí, nos últimos 5 jogos, a gente venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. E claramente foram jogos, você vai ver, o jogo contra o Atlético Paranaense que a gente perdeu, a vitória na mão. O jogo contra o Vasco, vitória na mão. A gente tinha acabado de empatar o jogo, tomamos ali o terceiro gol do Vasco, depois dali desandou tudo. Então a gente tem que manter essa sequência. A gente joga bem, empata. Joga bem, perde. Nisso fora de casa. Se a gente conseguir manter uma sequência boa, jogando fora de casa, a gente consegue aí se manter entre os primeiros colocados. Então é isso que falta para o Fluminense nesse momento. A gente manter essa sequência e ficar aí entre os primeiros da tabela. Aproveitar que deu uma oscilada, né, na questão aí do G6. O Botafogo perdeu 2 partidas, as últimas 2 partidas contra o Atlético, contra o Flamengo. O Palmeiras tá bem pra caramba, venceu as últimas 4 partidas, mas empatou uma delas, uma das 5. O Bragantino também vem muito bem. Nas últimas 5 partidas eles venceram 3, empataram uma e perderam uma, assim como a gente, mas foram em rodadas diferentes. Então, eles vêm de uma sequência mais positiva que a gente. Mas agora é focar na Libertadores. Quarta-feira que vem, às 9h30 da noite. Ingressos esgotados. É isso. Chegou a hora, vamos ganhar a Libertadores. Se inscreve aqui no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí para o máximo de tricolores que conseguir. Ajude aqui o canal se inscrevendo, ativando o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Se inscreve, deixa o seu like aí. Comenta aqui também o que você achou do vídeo, o que você achou do jogo. Comentem aqui para ajudar o canal, beleza? Tamo junto. Saudações tricolores e é nóis. Valeu!